Bom, então deixa eu só minha tela. Você está vendo a tela do aula R7 RPG Spawn? Tá na sua tela? Beleza. Então eu vou compartilhar, vou colocar aqui. Então é o Spawn, né, certo? Vamos gerar tanto o player quando ele morre, depois os inimigos eles vão avançando, né? Tá? Então basicamente os 4 assuntos fortes dessa aula é design patterns, né? Scripts do player, que é a parte do spawn do player, scripts de inimigo, que é o spawn do inimigo, tá? E a gente vai usar coroutines para disparar concretamente as coisas dos inimigos, tá? Então são os métodos sincronizados, né? Bom, então primeiro o que são design pattern, né? O que é um design pattern, né? É um padrão, como o próprio nome diz, né? Tipificação de projeto, especialização de projeto, eu diria, né? Espécies de projetos. Uma forma organizada de criar soluções reutilizáveis, ou seja, você faz as coisas, você vai programando e esses padrões você organizado você consegue reutilizar, né? Então, os problemas podem ser recorrentes, ou seja, eles aparecem várias vezes no meio do projeto, ou em etapas diferentes eles vão, ou em projetos diferentes eles vão reaparecer, tá? É uma coisa uma ferramenta bem útil, né, para a campanha do programador, certo? Então, basicamente, como eu organizo o sistema, né, o seu sistema que você vai desenvolvendo, né, antes de você programar, ou na verdade, tipos de organização diferentes que você vai recorrendo na hora na hora do desenvolvimento do seu sistema, né? Tá bom? Então aqui a gente tem uma tabela, né? Então desse livro famoso de Design Patterns, né? De engenharia de software, né? Gangue dos 4, são 4 autores, né? Então o livro é Design Patterns e tem 4 autores, e o pessoal chama eles de Gangue dos 4, né? Então tem uma classificação aqui, né? Em azul, né? Pelos propósitos, ou seja, a finalidade que eu quero usar aqui, né? Então a gente tem uma divisão que é criação, estrutural e comportamental. A divisão essa classificação por criação é a criação dos próprios objetos, né? A divisão estrutural, a tipificação estrutural, como as classes ou objetos se compõem, né? E a comportamental é a interatuação e como é que você divide as responsabilidades entre os agentes aqui, né? Tá? Então você tem aqui 4 na criação, 5 na verdade, né? Pelo verde também, 8 no estrutural e 12 no comportamental, tá? E aqui uma outra divisão, né? Essa uma divisão aqui nas colunas, uma divisão nas linhas aqui, você tem classe, né? Então as partes verdes aqui, a relação entre as classes e as suas subclasses, tá? Esta divisão é uma divisão estática, né? Então ela não é em tempo de execução, ela é em tempo de compilação, certo? Então eu tenho factory para criação, uma intersecção, né? Adapter para estrutural e interpreter ou template para comportamental, certo? E então esse aqui é escopo, né? Escopo de classe e escopo de objeto. O escopo de objeto é o que é? Relações entre os vários objetos, né? Ou, no nosso caso, componentes, que elas são relações dinâmicas, né? Então elas são em tempo de execução. Então essas aqui, essas verdinhas aqui, são em compilação. E essas mais marronzinha, creme aqui, elas são em tempo de execução, são dinâmicas, né? Tá bom? Nossa atenção especial, como a gente está em desenvolvimento aqui, né? É para todas as outras são de desenvolvimento, mas as outras são o sistema vai navegando por essas aí, tá? Então, por exemplo, em jogos a gente pode usar também fly white, né? Peso mosca, certo? Ou a gente podia usar também command, né? Command ou strategy. Então, mas vamos focar mais nesses 4 aqui, que literatura de desenvolvimento de games
mais ou menos que realça que essas aqui são essas 5, na verdade, né? Toda essa coluna aqui são as mais utilizadas, né? Então, sobre criação, tá? Em termos de objeto, tá? Então, em termos de classe, só tem uma, né? Que é a factory, né? Em termos de objeto, a gente tem abstract, então que proporciona uma interface para a criação de famílias de objetos relacionadas ou dependentes sem a especificação de suas classes concretas. A gente fez alguma coisa isso nos abstracts. A gente usou já o modificador abstract, né? Tá? Só que aquela era, na verdade, factory, porque é classe, a gente fez nas classes, né? Builder separa a construção de um objeto complexo de suas representações, possibilitando que o mesmo processo de construção. Deixa eu pegar uma pontadura aqui. Separa a construção de um objeto complexo de suas representações, possibilitando que o mesmo processo de construção possa criar diferentes representações. Então, seria você vai montando, né, montando por script, eu diria, né? Tá? Não é bem, não é a pegada do Unity. O Unity vai montando já montando na hierarquia, tá? Então, apesar de ser talvez builder é um misto, né? Mas o Unity normalmente não é builder. O Unity está mais nessa linha do prototype, tá? Especifica as espécies de objetos para criar usando uma instância protótipo e cria novos objetos pela cópia desse protótipo. Então, o Unity Components, pelo fato de ter prefabs, né? Ele está bem na linha do prototype, tá? Certo? Bom, a gente já usou, né? Singleton garante que uma classe possua somente uma instância e proporciona um ponto de acesso a ela. Então, player, jogos de um monoplayer, né? Então, preferência muito se usa singleton, né? Para controle do player, concretamente, né? Tá? Então, a gente vai mais comuns em games, né? Você saberia dizer qual que é o mais comum em games, ou João? Dessas 4 design patterns que o pessoal diz que são mais comuns entre os desenvolvimento de games, saberia apontar qual é o design pattern mais mesmo para empresas grandes, Electronic Arts e tal, né? Saberia dizer qual que é o mais comum? Naughty Dog. A vantagem de aula particular é que você tem controle de slide, hein? Então, o Unity usa bastante, usa bastante prototype, tá? Mas a gente estava fazendo jogos simples, né? Então, o mais usado em games é singleton, tá? Então, singleton, por incrível que pareça, não, logicamente, games multiplayer, né? Precisa ser, não pode ser singleton assim simples, né? Mas, a princípio, até jogos multiplayer o pessoal acaba usando singleton, né? É o mais simples de todos e é o que o pessoal mais usa. Acho que também é por isso, né? Tá? Então, uma das justificativas que o pessoal fala é que, apesar de ser bem simples, quando as equipes são. Cada um vai fazendo a sua parte, muitas equipes, ou pelo menos 3 ou 4 times dentro de um game só, eles não atrapalham muito um ou outro, tá? Então por isso que o pessoal usa singleton, tá? Vamos lá. Singleton tem como definição, então a definição lá do Gangue dos Quatro, tá? Singleton tem como definição garantir que uma classe tenha somente uma instância e fornecer um ponto global de acesso ao mesmo. Então, é um pouco assim, nessa ideia de separação, né? Só tem um e todo mundo acessa esse cara aí por um ponto, né? Tá? Então, é uma facilidade de especificação, certo? Então, premissa, né?
criação de uma instância única. Então, primeiro eu tenho que criar uma instância, tenho que garantir que eu só subo uma vez na máquina, né? Depois, todos os clientes cheguem somente nessa instância e somente ela, tá bom? Então, são essas duas amarras, assim, né? Apesar de parecer simples, né? Mas precisa garantir as coisas, senão elas não funcionam como a gente imaginava, tá? Então, vamos lá. Então, prós e contras do uso de singletons. Né? Então, não vamos comentar os prós e contras das outras arquiteturas, tá? De design, porque foge da matéria. Né? Então, e também porque o singleton é o que a gente vai usar e é o que é mais utilizado. Né? Então, prós. Acesso controlado à instância única. Como ele garante isso, né? Ele está garantindo, né? Depois, espaço de nomes reduzido. O princípio não significa player tal, é só player, certo? Então, se for o player, né? Permite o refinamento de operações e da representação. Como você só tem um, né? Então você capricha bastante naquele lá, certo? Basicamente é isso. Só tem um, você capricha bastante naquele lá. Então, primeira pessoa, né? Ou, na verdade, terceira pessoa, acho que é mais ainda, né? Você garante um player ou até os NPCs ligados a eles de forma bem legal. É o caso, por exemplo, do Atreus, né? Ou do God of War, né? Ou da menina que eu esqueci do Last of Us, certo? Você lembra o nome dela ou não? Ele, exatamente. O Atreus foi a mesma empresa que fez a Ellie, né? Deu consultoria para a Sony, para eles fazerem desculpa, não foi a Sony, mas para fazer o Atreus, tá? A empresa dinamarquesa. Vamos lá. Permite o número variável de instâncias. Bom, aqui, né? Só tem uma. Agora, por que permite número variável? Puxa, tem um gato aí que eu não sei, não lembro, viu? Mas é uma característica de livro, mas eu não estou lembrado por quê. Mais flexível do que operações de classes. De fato, quando você cria por classes, tem que fazer muito mais checks na hora de subir o sistema, tá? Então, o símbolo é bem mais flexível. É mais fácil, né? Contras. Estado global. Então, uma variável global, né, pessoal, no fundo, é uma variável global. Qual o problema dela? É uma variável global. Então, variável global, qualquer ente do sistema pode chegar nela, né? Tá? Então, é um problema. Ela não tem muita segurança, tá? Então, utilização de símbolos desnecessários. De fato, como é simples e é global, você acaba criando chamadas ou até mexendo nele de forma que não precisava. No fundo, você acaba não pensando bem boas práticas de programação para usar essa interface. Né? Antipadrão para muitos programadores. Então, o pessoal faca nos dentes aí, né? Não sei se é o teu caso, mas não gosta muito de singleton. Não porque seja muito simples, mas porque ela é facilmente, né? Você pode invadir, você pode perder, você pode desviar o negócio, né? E pode gerar sujeira, né? Tá? Lixo, não é sujeira. Reversão difícil. Quando você vai fazendo o sistema, vai crescendo, vai ficando mais elaborado, vai tendo mais necessidades. Depois, para você não é desmontar, mas reconfigurar, é osso. É osso. Tá? Então, sistemas não. Então, no fundo, versões. Não é que você não possa crescer, mas você fazendo versões diferentes, mods diferentes, por exemplo, né? Moods, fazendo conjuntos de sets diferentes, né? Então, eu queria mexer lá. Cara, é um trabalho mexer nisso aí, tá? Mais complexidade. No sucesso, exatamente pelo fato de ser global, tem muito, não é que muito, pode haver acessos e chamadas estranhas, né? Então tem que testar bem, tem que contratar mais, você economiza na equipe de desenvolvimento e depois tem que gastar um pouco mais no testador. Logicamente, né?
eu sempre, na outra matéria, falo bastante disso. Bastante não, mas duas vezes, né? Quem quiser começar em empresa grande, é bom começar como testador, tá? É um serviço pago, em geral é um salário mínimo americano, dinamarquês, no país que você esteja aí, né? Mas você fica jogando lá e você acaba dando feedback para todo mundo. Se dependendo do crash que você pega, do bug que você pega, você vai falar com o design de arte, o chefão, você vai falar com o design de o responsável pelo game, né? Pelo Programmer Manager, etc. Então, dependendo do grau de complexidade, de erro que você pega, né? Então, muito bom. Mas é bom contratar bastante gente quando é singleton, tá? Pode ser facilmente quebrado, exatamente porque como é global, né? Então ele é pouco não, bastante vulnerável, então você pode quebrar ele fácil, né? Tá? Bom, então tem mais contras do que prós, né? E também de engenharia de software, né? Então, mas ele é super funcional, né? Principalmente para jogo monoplayer, né? Perdão, isso aqui é no geral. Agora vamos fazer em game, especificamente em game, tá? Então aquela era o engenharia de software geral, vamos ver em game, né? Então, PROS fornece um ponto de acesso unificado para a funcionalidade. Então, perfeito, né? Um único ponto de acesso. Contra, globalmente mantém valores com estado indeterminado. Por exemplo, no nosso caso do Unity, né? Quando você põe em awake, né? Você põe um singleton em awake, ou quando ele entra em start, tem que tomar cuidado, porque awake é hardware, né? Start awake é interface de hardware. E start é interface de software. Então, se você não sincroniza direito o negócio, protege direito, pode usar variável global que não foi inicializada, né? Tá? Depois, qualquer pedaço de código em todo o game pode acessar e definir os dados dentro do singleton. Então, você super flexível, super conectado, né? Por quê? Qualquer lugar, né? Qualquer lugar, tá? Contra, dificuldade de rastrear qual classe. Então, como qualquer lugar pode mexer nesse negócio aí, então qualquer classe que queira trabalhar com esse negócio aí, né? Ela pode acessar esses seus. Então, se de repente se der bug, você não sabe de onde veio, né? E o último contra aqui, né? Menos controle sobre o tempo preciso de instanciação. Por quê? Numa parte do código pesada graficamente, singleton instanciado pode engasgar o jogo, exatamente. Então, não é o caso, né, que eu vou comentar aqui, mas só para dar um exemplo de como pode engasgar. Acho que eu já comentei isso, né, mas no laboratório da Federal, né, que a gente usa na Federal, no quarto andar, é máquina boa, tal, mas já é um pouco antiga, então 2018 ou 17, 18, né? Já tem 3, 4 anos, né? 3, 4 anos. Não, mais, eu tenho 17, então já tem quase 5 anos, né? A máquina tá com a GPU lá. Na época era uma GPU super, agora já é uma GPUzinha, né? Então meu notebook aqui acho que tá batendo nela, né? Mas a, tem uma versão do Unity que você instala uma grama, a grama fica fazendo só assim. Então, se você o singleton é mais privilegiado, se você faz, né, um singleton mais pesado, uma animação mais pesada nele, ele engasga o jogo. A grama você instala muita grama no seu game, ela engasga o jogo, tá? A grama fazendo o ventinho assim, cara, bom, é isso, né? Então, a gente não tem controle direito, porque são variáveis de hardware, né? São estáticas, né? Tá? Ok? Ok? Perfeito. Isso é engenharia de software, né? Então, aí estão todos os prós e contras num game, né? Tá? Tem menos. Aqui eu, digamos assim, no outro a gente tinha 5 no geral e 6 no contra, no prós e 6 no contra. Aqui a cama ficou metade. Metade eles são mais para game, né? Então, 2 prós e 3 contra, certo?